Irmãos, da paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. Estamos quase a chegar ao fim. Espero que os irmãos estejam já cansados. E vamos ler o capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9. E vamos hoje entrar numa das profecias mais extraordinárias, mais importantes de toda a palavra profética da Bíblia, que é a profecia das 70 semanas. Então nós vamos ler, irmãos, alguns versículos, começando no versículo 24 até ao 27. De Daniel 9, versículo 24. Vemos assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o povo de Daniel? Grego? Romano? Qual é? Israel. Então, esta profecia é para quem? Para Israel. E sobre a tua santa cidade, qual é a cidade? Jerusalém. Então, vamos ler uma profecia sobre Israel e Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Portanto, são 6 coisas que vão ser alcançadas no final destas 70 semanas. E agora, Daniel vai escrever com o palavra. Aliás, o anjo que fala com Daniel sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Quem é o Messias, o príncipe? Jesus. 7 semanas. Agora, na segunda parte. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Agora vamos ver o que é que acontece depois das 62 semanas. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto conosco por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, meus irmãos? Vamos embora. Meu Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esta profecia extraordinária que hoje nós passamos, tantos anos depois da Daniel. Possamos compreender aquilo que Tu mandaste que o anjo fala. Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se nós podemos. Tá? E nós estamos a estudar o livro de Daniel e vimos a seguir. Vimos que há uma estrutura muito simples. A seguir, uma estrutura muito simples, que é uma parte histórica, que tem uma característica muito importante. Nesta primeira parte são abordadas as profecias para as nações, para os gentios, de uma forma geral. Depois tem a segunda parte com profecias dirigidas a Israel, e por isso até a língua é diferente. Nós lemos que a primeira parte está escrita na língua aramaica, que era a língua que os gentios na altura falavam, uma vez que era o Império Babilónico que estava em supremacia. A segunda parte está em hebraico. Porquê? Porque as profecias têm a ver com o povo de Israel. Amém? Não está acompanhando, amém? Ora bom, a seguir, então a estrutura do capítulo 9, onde estamos a estudar, nós já tivemos uma primeira parte, em que falamos sobre o contexto, a história, a oração de Daniel e a mensagem que o anjo Gabriel trouxe. Gabriel era uma espécie de anunciador de coisas muito importantes, não é?
depois, quem é que vai ser enviado a Maria quando ela está grávida de Jesus? Quem é que vai ser enviado? É Jesus. E depois, então, nós terminamos o capítulo 9 com esta profecia, que é o centro deste capítulo, que é a profecia chamada das 70 semanas. Ora, então, nós vamos aqui ver algumas coisas para compreender esta profecia. Não é muito fácil, mas é compreensível. Eu vou tentar todos aqui compreendam bem para que assimilem estas profecias que são de facto extraordinárias. Então, nós vamos passar a seguir exatamente. Lembrar o seguinte, que Daniel está a viver um tempo de exílio, quando o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia. Esse exílio durou quanto tempo? 70 anos. 70 anos. O que é 70 anos? E a última vez que nós falamos sobre isto, eu expliquei que 70 foi o número de sábados anuais. Portanto, 70 anos que Israel não obedeceu tanto descanso à terra. O que é que quer dizer isto? Que em cada 7 anos a terra deveria ficar sem ser cultivada um ano. Era o sábado daquela semana de anos. Mas Israel obedeceu. Então, cativou sempre. Eu não vou precisar. Não muito obrigado. Então, Israel desobedeceu e o Senhor chegou ao fim e disse assim: bom, já que vocês não deixam a terra descansar, está bem? Vão deixá-la descansar? Não. Então, o Senhor fez com que durante 70 anos a terra estivesse parada. E a terra descansou 70 anos. Então, estes 70 anos não é um acaso. Tem a ver com o tempo anterior em que Israel desobedeceu. Até aqui tudo bem, irmãos. Atenção, desobedecer a Deus tem um preço. Não é? Se pensar que não, Deus perdoou. Perdoou, mas as consequências vêm. Então, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o homem semear, sem dúvida também, vai parar. E o outro não podemos ter ao fim. Ora, então passaram 490 anos de desobediência. Um ano em cada 7 dá 70 anos de exílio. E eu imagino, irmãos, que agora, no final destes 70 anos, Daniel pensasse: bom, agora o reino vai ser implantado. Por ter aquela visão, aliás, o reino como todo, daquela pedra que vinha do céu e caía sobre os pés daquela estátua e se transformou e enchia toda a terra, e talvez Daniel tivesse pensado: chegou a hora. Mas o anjo vem e diz: não, ainda faltam outros 490 anos. Então é muito interessante esta simetria. 490 anos de desobediência, há um período de exílio de 70 anos, e agora o anjo diz: há ainda mais 490 anos. De facto, o anjo não diz 490 anos, ele diz 70 semanas. Ora, então nós precisamos de entender, irmãos, que a semana aqui não é uma semana de dias. De facto, a palavra no original, Shavuot, é uma palavra que quer dizer, é uma unidade de 7. E pode ser aplicada a dias da semana, mas pode ser aplicada a outras unidades, como também anos. É muito interessante que há um episódio, se não quiserem voltar, então vamos abrir em Gênesis capítulo 29, o versículo 27, quando Jacó, ele queria casar com uma filha de Labão. Como é que se chamava a filha de Labão quando Jacó queria casar? Mas o sogro de Labão, o que é que fez? Deu-lhe a irmã mais velha, chamada Leia ou Lia. E então Jacó protestou e disse: Labão, eu quero casar com Raquel. E então Jacó fez um acordo: serve por mais uma semana. Para uma semana, quanto tempo foi? 7 anos. Gênesis 29, 27. A palavra semana pode ser usada no sentido de dias, mas também no sentido de anos. E é evidente que aqui se trata de anos, não 490 dias. Então, nós vamos aqui lembrar algumas coisas para procurar entender esta profecia. Primeiro ponto, eu já na leitura do texto enfatizei.
Esta profecia é para Israel e para a cidade de Jerusalém. A seguir? Então, nós a seguir. Então, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, se nós olharmos para esta profecia e quisermos tirar ilações para as nações do mundo, estamos errados. Ela não é para as nações. Se quisermos aplicar à igreja, pior ainda. Não é para a igreja. Então, a profecia destina-se em um foco Israel e a cidade de Jerusalém. O segundo ponto é este, que abrange 490 anos. Nós já vamos ver algumas consequências disto. O terceiro ponto é que cada ano, no calendário judaico, tem 360 dias. Ora, no nosso calendário, chamado calendário gregoriano, o nosso calendário, cada ano, tem quantos dias? Eu estou a falar a gente que não estão a ter muitos. Então, quantos dias? 365. E depois tem um ano? 365. Ora, os judeus não têm esse tipo de calendário. É 360. Então, isto é importante para nós fazermos as contas. Porque mais adiante, nós vamos encontrar, por exemplo, em Apocalipse, nós vamos encontrar o ano, ou os anos, divididos em meses e em dias. E nós vamos ver o seguinte, que essas contas só batem certo se nós entendermos que cada ano tem 360 dias. Então, os irmãos que vão ver em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 11:3, 1260 dias. Nós vamos ver que são 1260 dias. Fazemos a conta, dividir por 360 e dá 3 anos e meio. O que é 3 anos e meio? Metade de 7. E o que é 7? É uma semana. Vamos ver, meia semana de anos. 3 anos e meio. Ou, em dias, 1260. Eu pus aqui a conta, 70 anos são 176.400 dias. Eu já tento dizer uma coisa que é muito, muito interessante. É que nós encontramos esta precisão, quantos anos, quantos dias, encontramos nas profecias que dizem respeito a Israel. Mas não encontramos relativamente à igreja. A igreja não tem essas datas precisas. Quando será o arrebatamento da igreja? Não sabemos. Não podemos marcar a data. Não é possível. Quando será que Jesus vai voltar a segunda vez? Nós sabemos. Depois de acabar os 7 anos da tribulação. Nós sabemos. Israel não sabe. Então, se alguém ficar aqui, eu espero que todos os irmãos vão convosco no arrebatamento. Não é? Essa é a nossa luta. Mas se alguém não estiver na presença do Senhor, vai ficar. E pode saber o seguinte, a partir do momento em que vai acontecer algo que fala aqui, que é o início da última semana de Daniel, pode contar 7 anos. E se conseguir sobreviver até ao final, Jesus vai voltar. Estou a dizer conseguir sobreviver, porque vão morrer 2 bilhões ou 2 mil milhões de pessoas logo nas primeiras impressões. É uma coisa extraordinária, a mortandade que vai acontecer durante a grande tribulação. Muito bem. Então, já entendemos o que é cada ano. Agora vamos entrar numa parte que nós não costumamos falar muito. Eu decidi hoje falar um bocado com os irmãos, que é quais são os objetivos que são alcançados no final destes 70 anos, perdão, destas 70 semanas. E nós temos no versículo que lemos há pouco, no versículo 24, nós vemos que Gabriel, ele enuncia 6 objetivos com muita clareza. Então, o que é que vai acontecer no final dos 70 anos? Então, primeiro, extinguir a transgressão. E nós temos sempre que lembrar o seguinte, a profecia diz respeito a quem? A Israel. Então, nós não estamos a falar de extinguir a transgressão do mundo, da igreja, estamos a falar de Israel. Qual é a transgressão, a grande transgressão
que Israel cometeu? Foi rejeitar o Messias. Foi o pior pecado que Israel poderia ter cometido. E Jesus chorou sobre Jerusalém, nós lembramos. Quando ele olhou para aquela cidade, sabendo que eles estavam a aclamá-lo, mas poucos dias depois iam gritar: crucifica, crucifica. Israel rejeitou o Messias. Então, o que é que vai acontecer? Vai acabar isso. Por que é que vai acabar? E agora vem o grande mistério, irmãos, que está noutros textos também, mas que nós entendemos aqui. Israel vai se converter ao seu Messias. Israel vai, em massa, converter-se ao Messias. Aquilo que eles não fizeram há 2000 anos, no final destas 70 semanas e da última semana, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. E o seu pecado vai terminar ali. Então é muito interessante porque nós temos de distinguir dois aspectos relativamente a Israel. O primeiro é a restauração política de Israel. A restauração política de Israel já aconteceu? Já existe uma nação ou não? Já. Desde quando? 1948. Então, já é um facto. Durante séculos não havia nação de Israel. Hoje, para nós, é uma coisa comum. A gente fala de Israel, vendo as notícias, as equipas de futebol, os cantores. Mas, irmãos, isto é uma coisa que aconteceu há 70 anos, não é? Pouco mais de 70 anos. Então, já existe politicamente. A restauração política de Israel já aconteceu. E a restauração espiritual já aconteceu? Não. Ora, então, o que é que vai acontecer no final das 70 semanas? A restauração espiritual. Eu vou repetir. O que vai acontecer no final de tudo, depois de passada a grande tribulação, quando Israel vai ser espremido como nunca foi. Então, no finalzinho, eles vão se voltar para o Messias e o Espírito de graça, como diz o profeta Zacarias, vai cair sobre eles. Eles vão se converter ao seu Messias. Coisa maravilhosa, não é, irmãos? Mas é isso que vai acontecer. Então nós vemos isto. O fim dos pecados. O que é o fim dos pecados? É a mesma coisa. É o perdão dos seus pecados. O profeta Jeremias diz que o Senhor irá colocar a lei nos seus corações. E não aquela lei que tinham os fariseus, que era a lei do legalismo. Não, agora é graça. É o Espírito Santo que vai gravar nos seus corações a lei. Expiar a iniquidade. O porquê? Porque eles vão reconhecer que não é preciso mais nenhum sacrifício de expiação. Agora, a expiação foi feita pelo Cordeiro, eles vão reconhecer em Jesus, no sangue de Jesus, o poder para expiar os seus pecados. Para trazer a justiça eterna. Ora, a justiça eterna vem através da implantação do reino de Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo de uma injustiça, uma coisa assim assustadora. Quando Jesus vier, o reino dele vai ser um reino de justiça eterna. É isso que vai acontecer. Então, quando Jesus voltar, ele não vem para sofrer, não vem para quem quiser crer nele. Não, ele não vem para isso. Ele vem para impor o seu reino com vara de ferro. Quer dizer, ou aceita, ou então está mal. É isso que Jesus vem fazer. Ele vem como rei. E também para selar a visão e a profecia. Porquê? Porque todas as promessas feitas a Israel vão ser cumpridas quando Jesus voltar. Então, desde o início, desde a promessa que o Senhor fez a Abraão, não é? Que é o pai de Israel. Então, o Senhor falou, tirou Abraão da cidade de Ur, dos caldeus, chamou e fez promessas. Em ti serão benditas todas as nações. Vou fazer de ti uma grande nação. Todas as promessas, desde Abraão, depois passando pelos patriarcas, profetas, tudo se vai cumprir quando Jesus vier, no final das 70 semanas. E, finalmente, para ungir o Santo dos Santos. Outra pergunta, estão preparados? Onde é que fica o Santo dos Santos? Em Israel. Em Jerusalém. Onde? No templo, não é verdade? O Santo dos Santos, o lugar santíssimo, era o lugar
onde estava a arca, onde estava a presença de Deus, é o Santo dos Santos. Agora eu pergunto aos irmãos, neste momento existe algum templo judeu em Jerusalém? Não. Então o que é que nós sabemos? Vai ser construído um novo templo. Os irmãos podem ter a certeza disso. Porquê? Porque vai haver um novo templo. O profeta Ezequiel, eu não quero confundir os irmãos, mas há 4 templos. O primeiro foi o templo de Salomão, que depois Babilônia veio e arrasou. Não é verdade? Mas depois foi reconstruído no tempo de Esdras, depois de Neemias, e foi este segundo templo que Jesus conheceu. O segundo templo depois foi ampliado pelo rei Herodes e foi esse o templo onde Jesus esteve. Mas foi destruído também pelos romanos no ano 70 da nossa era. E desde então não há templo em Jerusalém. Mas vai haver um terceiro templo. E eu vou dizer o nome desse templo. É o templo do Anticristo. Porquê? Porque ele vai conseguir fazer um acordo político de tal maneira que Israel e os seus adversários vão chegar a um acordo qualquer. Para o Anticristo é um diplomata, é um político por excelência. E ele vai conseguir que seja criado, que seja construído um novo templo, que é o terceiro templo. Mas a meio da grande tribulação, nós já falamos da abominação desoladora, ele vai entrar neste templo e vai dizer, agora vão adorar a mim. Eu sou o Cristo. Então esse templo vai ser profanado. É aquilo que Jesus chamou a abominação desoladora. Não é? Vai profanar o templo. Então esse templo não serve. E de alguma maneira ele vai desaparecer. Talvez num grande terremoto, como está profetizado em Apocalipse, nós não sabemos, vai desaparecer. Mas quando Jesus vier, vai haver o 4º templo. E este é o templo onde Jesus vai entrar. Onde ele vai entrar no lugar santíssimo. Por isso diz, para ungir o santo dos santos. E é ali, em Jerusalém, que Jesus vai reinar. E nós vamos reinar com ele. Eu não sei como, mas nós vamos reinar com ele. Onde? Em Jerusalém. Durante quanto tempo? 1000 anos. Então, o reinado de Jesus na terra, nesta terra, vai durar 1000 anos. É o chamado o milénio. E nós vamos reinar com ele. Olha, irmãos, é por isso que nós temos que nos esforçar para sermos fiéis ao Senhor, porque a nossa recompensa é extraordinária. Então, a nossa fé não é só para nós termos aqui uma vidinha melhor, não é só isso, irmãos. A nossa fé é um projeto eterno que Deus tem para o qual nos convida. E nós vamos reinar com Cristo nesse lugar. Muito bem, meus irmãos. Então, agora nós vamos avançar um pouco mais. Eu vou colocar aqui um esquema. Os irmãos não se assustem. Eu vou explicar isto devagarinho. Então, no versículo número 25, reparem que há aqui uma divisão destas 70 semanas em 2 partes. A primeira parte são 7 semanas, se os irmãos seguirem por ali é mais fácil, 7 semanas e 62 semanas. Então, a primeira parte são 69 semanas, 7 mais 62. Uma coisa muito importante é saber a partir de quando é que se começa a contar este tempo. E a resposta está dada aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É a partir daqui que contam estes anos. Ora, nós sabemos, vou recapitular, que Jerusalém foi destruída, mas houve um rei que deu autorização para reconstruir. Que rei foi esse? E nós vamos ver a história, está lá escrito, incluindo no livro do profeta Neemias. Eu vou lembrar aos irmãos a história de Neemias. Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei era um homem de alta confiança, porque tudo que o rei comia ou bebia passava por ele.
E naqueles dias era muito fácil tentar envenenar o rei. Não é? Então o copeiro é um homem de grande confiança. E um dia Neemias estava muito abatido e o rei, chamado Artaxerxes, perguntou: Neemias, o que é que se passa contigo? E Neemias abriu o coração. Disse: olha, eu estou muito abatido por causa do meu povo. E então Artaxerxes, ele movido por Deus, sem dúvida, ele deu ordem para que Neemias voltasse para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Os irmãos podem ler isto em Neemias capítulo 2. Depois em casa podem ler. Ora, qual foi a data? A data é esta, 5 de março de 445. Há aqui uma pequena divergência, há quem faça uma contagem de 444, mas isso para nós não é muito significativo. Então, é a partir daqui, de 444 a 45, que começa a contar o período dos 490 anos. Então, o que é que aconteceu durante estas primeiras 7 semanas? Foi a reconstrução. Então diz assim: as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi muito difícil a reconstrução de Jerusalém. Houve períodos de desânimo, os judeus pararam de construir durante muito tempo. Depois veio um profeta, sobretudo Ageu e Zacarias vieram para animar o povo, para continuarem. Então passaram estas primeiras 7 semanas, que foram de reconstrução de Jerusalém. E agora, se nós somarmos mais 62 semanas, o que dá 434 anos, nós vamos chegar onde? E agora aqui, irmãos, é que nós até nos arrepiamos. É que este tempo vai dar exatamente ao tempo de Jesus. Não há outra maneira de ler. Então, Jesus, ele veio ao mundo quando? Nós sabemos que ele veio num tempo certo, determinado, escolhido por Deus, num calendário muito apertado, e nós sabemos que tudo se cumpriu exatamente como o Senhor tinha falado. Até a cidade onde Jesus nasceu. Qual foi a cidade? Belém. Mas os pais de Jesus não eram de Belém. Quer dizer, eram a sua família, mas eles moravam onde? Em Nazaré, que era lá no norte. Então eles viajaram e cumpriu-se a profecia. Tudo se cumpriu. E Jesus nasceu no tempo certo. E ele entrou em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como um Messias. Ele foi rejeitado, mas ele entrou como um Messias. Sentado num jumentinho. Porquê? Porque era a maneira de o rei entrar em paz. Havia 2 maneiras do rei se apresentar. Montado num jumentinho ou montado num cavalo de guerra. Ora, são 2 imagens diferentes. Num jumentinho é: eu venho em paz. Montado num cavalo de guerra, fujam da frente. Então, Jesus aqui, ele vem sentado num jumentinho. Mas em Apocalipse 19, que é quando Jesus volta, ele está sentado como? Num cavalo branco. A sua veste manchada de sangue. Uma espada, então é a guerra. Jesus vem para guerrear os seus inimigos. Então são 2 imagens completamente diferentes do Messias. Jesus veio em paz. O que é que ele recebeu em troca? Rejeição. Ele foi rejeitado. Então, esta é a primeira parte da profecia. 69 semanas passaram-se até ao Messias. E depois nós lemos assim, no versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Reparem, irmãos, isto escrito no tempo de Daniel, séculos antes de Jesus sequer ter nascido. Ele diz: o Messias será tirado. É a morte de Jesus. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Bom, este príncipe quem foi? Foi o general romano que veio invadir Jerusalém e que destruiu Jerusalém. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Até aqui tudo bem, irmãos? Então, 7 semanas, construção, reconstrução de Jerusalém, 62 semanas, dá um total de 69 semanas, 434 anos, até Jesus. Mas falta uma semana.
E estes 7 anos finais? Ora, é crucial que nós entendamos onde e como é que vai ser cumprida a última semana de Daniel. A 70ª semana. E eu vou dizer agora aos irmãos uma coisa. Ainda não se cumpriu a última semana. Tudo o resto já se cumpriu. A última semana ainda não. Porquê? Bom, vou dizer assim, por nossa causa. Por causa dos irmãos que estão aqui, por minha causa. Por causa da igreja. Porque quando o Messias foi rejeitado por Israel, o que é que o Senhor fez? Mandou logo o seu filho para vingar? Não. Ele abriu um parênteses para dar tempo, uma oportunidade, para aqueles que não são judeus poderem converter-se. Então, é aquela parábola, a parábola das bodas. Os amigos foram convidados, mas não vieram. O que é que disse o pai de família? Vai e chama os outros. Eles foram chamados, os pobres, necessitados. E a última vez foi, ainda há lugar, então vai e chama todos. Obriga-os a entrar, força-os a entrar. Irmãos, então, é a história da igreja. Nós não tínhamos nada que merecêssemos, mas o Senhor abriu um tempo chamado o tempo da graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. Não é? É o tempo da graça. É por isso que nós estamos aqui. E eu estava a dizer há bocadinho, e com razão, que este parênteses foi aberto por nossa causa. Porque antes de Jesus voltar, o Senhor queria salvar o Samuel. Samuel, sabias disso? O Senhor queria salvar a Antonieta. O Senhor queria me salvar a mim. Então o Senhor disse, não, espera aí. Há muitos mais que eu quero salvar. Espera. Deus é um Deus de salvação. Os irmãos, fixem isto. Deus é um Deus de salvação. Até o último instante, Deus quer salvar. Então, Ele abriu este tempo. E talvez, humanamente, nós pensássemos, bom, quanto tempo? 100 anos? 200 anos? Não, já vai em 2000 anos. 2000 anos. Mas há de chegar um fim. E um dos sinais do fim, nós sabemos qual é. É Israel voltar à sua terra. Parábola da figueira. Israel já está na terra, então agora o fim vai chegar. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora já está a chegar ao fim. Então o que é que vai acontecer agora? Vai começar a última semana. Mas a última semana, e agora então aqui para sossego de todos os irmãos, a última semana que falta, os últimos 7 anos, destinam-se a quem? São para quem? A profecia das 70 semanas é para quem? Para Israel. Não é para nós, irmãos. Eu vou repetir para os irmãos dormirem bem. A última semana é a semana em que vai haver uma convulsão no mundo como nunca houve até hoje. Hoje há muita gente nervosa porque há uma guerra na Ucrânia, porque há fome ali, porque há uma pandemia. Irmãos, isso é uma brincadeira comparado com aquilo que vai acontecer. Se nós lermos Apocalipse a partir do capítulo 6, a abertura dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, não é? O cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo amarelo, depois o cavalo negro, o cavalo amarelo e os 4 cavaleiros, a destruição que vai haver, o 5º selo, a visão dos mártires que vão sofrer, vão ser perseguidos, por aí fora, depois as trombetas, depois, irmãos, o mundo durante estes 7 anos vai ser um caos neste mundo. Terremotos, marmotos, ninguém queira estar aqui durante estes 7 anos. Mas eles têm um objetivo. Têm pelo menos 2 objetivos. O primeiro é julgar o mundo e apertar as pessoas para ver se elas se convertem. Infelizmente, muitos não vão querer. Mas vai haver conversões durante este tempo. Isso é um assunto para uma outra conversa. Mas o segundo grande objetivo é despertar Israel. Israel faz um acordo com o Anticristo. Vamos ler agora no versículo 27. E ele firmará, agora já demos um salto no tempo. Ele quem é? É um príncipe que virá. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Irmãos, imaginem um bocadinho
só o seguinte. Imaginem se alguém conseguisse, hoje, sentar à mesa Putin e o Zelensky e fazer um acordo entre os dois e acabar com a guerra. Ia ser aclamado, concordam? Agora, o anticristo ele não vai fazer um acordo só com dois. Ele vai fazer um acordo a nível mundial. Ele é tão sábio, tão habilidoso, que ele vai conseguir, pela diplomacia, ele vai conseguir fazer um acordo com muitos, inclusive a Israel. Israel, que está numa grande aflição, vai dizer, que bom, agora podemos respirar em paz e vamos estar seguros. E é a pior asneira que eles vão fazer, infelizmente. Então nós lemos, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quantos anos são uma semana? 7. Estamos já no tempo da tribulação. Então, a tribulação começa quando? Quando for feito um acordo político entre muitas nações, incluindo Israel, para que haja paz no mundo. Mas é uma grande mentira. É o primeiro cavaleiro em Apocalipse 6. Ele vem montado num cavalo branco, com um arco, sem flechas, vem em paz. Mas é uma grande mentira. Então o que é que vai acontecer? E na metade da semana, qual é a metade da semana? Depois de passados 3 anos e meio. Em meses, quanto é que dá? 42 meses. Mesma coisa. Os irmãos vão encontrar em Apocalipse as duas coisas. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, haverá um templo, que ele permitiu que seja construído, e sobre a asa das abominações virá o Assolador. Nós já tivemos aqui um estudo sobre aquele Epifânio, não é? Que entrou no templo de Jerusalém e sacrificou um animal impuro. Diz que foi um porco que ele sacrificou e levantou uma estátua. Isso foi a assolação, a profanação do templo. Ora, o anticristo vai fazer algo semelhante. Ele vai entrar no templo e vai dizer, eu sou o Cristo. Os irmãos compreendem? É o anticristo, é o falso Cristo. E os judeus vão dizer, não pode ser assim. Então vem uma perseguição sobre os judeus terrível. São os últimos 3 anos e meio que alguns chamam propriamente a grande tribulação. Então todos nós temos ideia do que aconteceu aos judeus na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. 6 milhões de judeus morreram. Mas o que vai aqui acontecer vai ser muito mais grave. Eu nem quero pensar, e nós temos que orar muito por Israel, porque, de facto, é um povo que ainda vai sofrer, por uma razão, porque o Senhor quer que eles se convertam, quer tê-los ao seu lado. E às vezes é no meio do sofrimento que as pessoas se voltam para Deus. E ele firmará um concerto com muitos, sobre a asa das abominações virá o Assolador, e isso até à consumação. E depois como é que termina? E o que está determinado será derramado sobre o Assolador. O Assolador, o anticristo, o maligno, Deus vai lidar com ele. Não é? Então nós lemos, mais uma vez em Apocalipse, nós lemos aquilo que vai acontecer. Então, meus irmãos, nós temos aqui neste esquemazinho um resumo, desde o decreto para restaurar a cidade de Jerusalém, até ao Messias, quando o Messias é tirado. Entramos depois na era da Igreja, que estamos ainda a viver, e agora o que falta cumprir-se é a última semana, os últimos 7 anos. Agora, a boa notícia é esta. Esta última semana não é para nós. Não é para nós. Eu não estou a dizer que nós não possamos ainda sofrer nesta terra. Muitos já estão a sofrer, irmãos nossos estão a sofrer. Nós temos irmãos na Ucrânia que estão a sofrer. Provavelmente alguns terão até morrido, não sabemos. Há fome. Outras partes do mundo temos irmãos que passam fome. Outro dia recebi uma mensagem de um irmão no norte de Moçambique a pedir ajuda, porque ele diz, nós não temos nada de comer. Eu e a minha mulher não temos nada de comer. Aqui em casa, nada. Nós temos que ajudar. Então, irmãos, há muitos irmãos nossos que sofrem agora, mas o sofrimento da última semana não é para nós. Então, o que é que vai acontecer para nós sermos livres desta última semana? O que é que vai acontecer? O que é que Deus vai fazer com a igreja? Vai-nos tirar, arrebatar. Nós hoje já não temos tempo de ler em Tessalonicenses,
Mas é essa a promessa que o Senhor faz. Então nós somos a noiva. Irmãos, o Senhor chama a igreja a noiva. É a minha noiva. Ele não vai deixar a noiva dele ficar aqui na terra a sofrer, a apanhar. Não. Ele vai tirar a noiva, vai terminar 7 anos aquilo que tem de fazer com Israel e vai voltar com a noiva à terra. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Irmãos, esta é a nossa esperança. É por isso que nós temos de lutar para manter a fé. Às vezes há irmãos que a gente vê que estão um bocadinho fraquinhos, estão mornos, estão acabrunhados. Então, irmão, o que é que se passa? É a inflação. De facto, é verdade. Mas tem pão em casa? Não, pão tem. Então dê graças a Deus, irmão. Não, eu estou triste porque eu pensava que ia trocar de carro, ou este ano já só posso trocar para o ano. Irmão, mas irmão, tem um carrinho, graças a Deus. Irmãos, nós temos que fixar os nossos olhos nas coisas da eternidade. Aqui na terra, é aquilo que nós temos pão para comer, um telhado, graças a Deus. Agora, o importante é isto. Estou pronto para o dia em que o Senhor vai buscar a sua noiva? Isso é que é o importante. Estou preparado? Estou lavado? Estou purificado? Estou cheio do Espírito Santo? Estou a trabalhar para servir o Senhor? Estou a amá-lo, não apenas de palavras, mas a amá-lo servindo? Essa é que é a grande escolha das nossas vidas. Então, meus irmãos, esta profecia tão extraordinária lembra-nos, mais uma vez, o seguinte. Seguir a promessa que Jesus fez. Eis que venho em breve. E nós nunca estivemos tão perto do fim. E a promessa de Jesus é esta. Eis que venho em breve. Se há irmãos aqui que estão a passar lutas, problemas, lembrem-se disto. Jesus vai voltar em breve. E vai acabar aquilo que nós conhecemos de sofrimento, tristeza, lágrimas, doenças. Tudo isso vai acabar. Agora nós temos que ficar firmes na fé. Porque Jesus, em breve, vem buscar a sua igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos glorificar o Senhor.